Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe um assunto extremamente importante e uma experiência muito dolorosa que eu vivi e eu espero que esse vídeo ajude pessoas a serem livres e talvez você seja uma delas. Hoje vou contar pra vocês uma experiência que eu vivi num relacionamento abusivo. Quando a gente fala de relacionamento abusivo, a gente já pensa em marido e mulher, namorado, namorada, mas os relacionamentos abusivos, eles existem em outras áreas também. E eu vivi um relacionamento abusivo dentro da igreja, com uma figura de autoridade religiosa, um pastor. Então, eu anotei alguns comportamentos dessa pessoa e algumas situações que eu vivi, e eu vou falar por mim. Eu sei que outras pessoas também viveram, algumas pessoas que estavam comigo lá na igreja, mas eu vou estar contando a minha situação, as coisas que eu vivi com essa pessoa. E vamos lá. A coisa que eu mais ouvia é: eu te amo, você é minha filha. Eu te amo muito, tudo que eu faço é por amor. Mas pelas minhas costas falava muito mal de mim. Ele falava mal de todo mundo e proibia as pessoas de andar comigo. Mas é porque ele tinha um sentimento de posse das pessoas, como se as pessoas fossem dele, de mais ninguém. Então eu não poderia fazer amizade com fulano e fulano não poderia fazer amizade comigo. Eu não poderia ter outros amigos porque tinha um ciúmes, um sentimento de posse. Ele tinha um poder de persuasão muito grande, vocês não têm noção. Ele conseguia fazer com que as pessoas sempre acreditassem nele e sempre comprassem a ideia dele. E ele usava a Bíblia para embasar as ideias dele. Até as ideias erradas ele conseguia encontrar um texto na Bíblia para fundamentar aquilo. E a Bíblia estava sempre contra todo mundo e a favor dele. A Bíblia era contra todo mundo tem pecado, todo mundo vai pro inferno. Mas ele é o filho amado de Deus, o filho querido de Deus. E esse negócio de usar a Bíblia era tão incrível que às vezes eu pegava a Bíblia e eu lia e falava: meu Deus do céu, mas isso que ele tá fazendo tá errado, aqui na Bíblia tá errado. E se eu chegasse e confrontasse ele e falasse, ele dava um jeito de contornar a situação e mostrar na Bíblia que o que ele tava fazendo de errado tinha um embasamento. E aí eu saía assim: mas gente, mas tá errado. Mas ao mesmo tempo eu ficava: mas ele entende mais do que eu, ele sabe mais do que eu, então ele deve estar certo mesmo. Pelo fato dele ser uma pessoa muito desenrolada, conversar muito bem, entender sobre a Bíblia, criou-se uma dependência muito grande, uma dependência emocional. A gente quase nunca conseguia fazer as coisas sem antes consultar ele, porque a gente ficava pensando: ai meu Deus, se eu fizer e eu não perguntar pra ele, vai dar errado, eu preciso saber o que ele tem pra dizer sobre isso. Ele passava uma impressão de que Deus só falava com ele, que ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus e que Deus falava sempre com ele, ele era o protegido de Deus e que, fulano infartou, foi porque mexeu comigo. Fulano perdeu tudo, foi porque mexeu comigo. Então isso criava um medo de chegar, de confrontar, de falar: você tá fazendo isso e isso errado. E passava essa impressão de que ele tinha uma intimidade muito grande com Deus, de que Deus falava muito com ele. Isso foi muito ruim, porque nós, como igreja, ficamos preguiçosos. A gente ficava com preguiça de orar, com preguiça de jejuar, porque a gente corria sempre pra ele. Sempre que tinha um problema, ele até falava assim: oração não vira nada, tem que ter ação, a gente tem que partir pra ação. Ou então ele falava: deixa que eu oro por você, deixa que eu jejuo. Não, isso aí você não vai conseguir jejuar não, pode deixar que eu jejuo, pode deixar que eu resolvo. Isso também deixou a gente muito imediatista, porque sempre que a gente ia conversar com ele, como a gente tinha essa visão que ele estava muito íntimo de Deus, e ele falava assim: não, a gente tem que fazer, vamos pra cima, vamos pra ação. Então sempre que às vezes alguma coisa não acontecia do jeito que a gente queria, a gente ficava muito frustrado. Poxa vida, mas com ele é tão rápido, acontece tão na hora, Deus responde tão rápido. Por que quando eu preciso de alguma coisa não é rápido, né? Por que eu tenho que orar tanto? Por que eu tenho que jejuar tanto? Sendo que com ele é mais rápido, né? Ele praticamente estava se tornando um salvador de muitas pessoas. Inclusive pra mim isso foi por um tempo. Tudo que eu precisava corria pra ele. Se eu chegasse pra ele e falasse assim: olha, Deus me falou isso e isso ao seu respeito, e se o que eu falasse pra ele fosse uma coisa boa, ele recebia na hora: nossa, que incrível, realmente Deus tá confirmando isso comigo, é verdade mesmo, você foi usada por Deus. Mas se eu chegasse e falasse uma coisa da parte de Deus que não era uma coisa boa, era um confronto, era uma correção, uma exortação, aí ficava dias sem falar comigo e não era de Deus. Eu já perdi a conta de quantas
Quantas vezes ele ficou sem conversar comigo por dias, por conta de bobeirinhas, por conta de besteiras, e ainda me fazia acreditar que a culpa era minha. Eu orava, eu falava pra Deus, Deus, como que pode um pastor ficar brigado com uma ovelha, Deus? Tá errado isso. Ele não tinha que demonstrar um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de maturidade? E aí, às vezes, eu chegava até ele e falava isso. Poxa vida, você tá sem conversar comigo por conta disso. Você não acha que você sendo pastor, você não tinha que ter um pouco mais de maturidade? Eu sou sua ovelha. E ele falava, mas é porque eu sou ser humano, eu tenho emoções, eu não sou de pedra. E eu sempre pedia perdão, sempre ia atrás, pedia desculpas, né? Porque ele me fazia acreditar que eu tava errada. Uma dessas vezes que ele foi pregar, ele tava sem conversar comigo. E no dia ele pregou e falou sobre orgulho. Ele falou os sintomas do orgulho. Todos os sintomas que ele falou, ele estava agindo comigo. Eu falei, nossa, que maravilha, né? Deus tá falando com ele, então ele vai me tratar normalmente. Inclusive, na hora da pregação, ele brincava comigo, falava comigo, se direcionava a mim brincando. Beleza, eu falei, tá tudo bem então, né? Quando terminou a pregação, ele desceu e continuou sem falar comigo, ainda por mais dias. Eu ficava, poxa vida, ele prega, mas ele não vive, aquela pregação não tá fazendo efeito nenhum na vida dele. Ele batia muito no peito e falava, essa igreja é minha, eu faço com ela o que eu quiser, ela é minha. E trazia um peso de culpa muito grande sobre os nossos ombros. Um peso de condenação. A igreja não desenvolve porque vocês não estão fazendo isso. A gente não vai pra frente porque vocês não fazem isso. Era sempre vocês não fazem, vocês não são, vocês não me ajudam. Várias vezes, gente, eu fiz coisas que eu não queria fazer pra eu não ter que ouvir depois. Mas é porque você não faz, você não me ajuda, vocês não amam a Deus. Vocês não estão dispostos a se sacrificar por Deus. Era sempre uma acusação muito grande. Tinha muitos problemas com dívidas. Eu, da minha parte, já chamei, já conversei. Falei, olha, você precisa de alguma ajuda? Não preciso. E até que chegou um ponto que a gente chamou a liderança da igreja e falou, vamos pagar as contas dele, né? Porque ele sempre falava assim, eu não pago minhas contas porque eu dou tudo pro reino. Nunca sobra, com aquele vitimismo, sabe? E aí a gente resolveu pagar as contas dele, quitar tudo. E aí com isso ele fez novas contas. Então aí já acendeu um alerta que, olha, não é questão de dinheiro, é questão de caráter mesmo. E quando a gente cobrava, ele ficava muito bravo, né? Muito bravo. Se as coisas não fossem feitas do jeito que ele queria, o negócio ficava feio. Ele fazia reuniões de liderança, pedia a nossa opinião, a gente deixava tudo definido. No outro dia ele fazia tudo do jeito que ele queria. Não resolvia de nada as nossas reuniões. Então as coisas tinham que ser feitas do jeito que ele queria. Ele contava os segredos das pessoas, coisas íntimas das pessoas com deboche, nas mesas. Contava, fulano veio me pedir ajuda porque tá passando por isso, isso e isso. Com deboche. Contava uma mentira atrás da outra. E os palavrões eram constantes, era normal falar palavrão. E mentir também pra ele era super normal. Ele me ajudou demais. Me ajudou muito, muito mesmo em muita coisa. E aí isso me fazia ficar dividida entre a gratidão e entre corrigi-lo. Eu ficava dividida porque eu pensava assim, poxa vida, ele me ajudou tanto. Como que eu posso chegar nele e falar, fulano, isso aí que você tá fazendo tá errado? Mas mesmo assim, em algumas situações que eu via assim, poxa vida, isso aqui não tem jeito. Eu me reunia com o pessoal e a gente procurava ele pra conversar e falar, isso aqui tá errado. Então, ele era uma pessoa muito engraçada e muito divertida. Tô dizendo era porque não faz mais parte do meu convívio, mas não sei como ele tá hoje. Só que assim, o bem que ele me causou não se compara ao mal que ele me causou. Foram 6 anos, gente, debaixo dessa autoridade desse pastor. E aí você vai me dizer assim, Maísa, como que você aguentou tudo isso? Por que você não viu isso antes? Bom, gente, as coisas não foram assim de uma vez acontecendo, foram aos poucos, né? Cada dia era uma coisa nova e a gente relevava, perdoava, seguia adiante. Que eu pensava assim, poxa vida, como cristã, eu devo perdoar e continuar, vamos continuar. E eu também fiquei muito tempo assim que eu acreditava na igreja. Eu acreditava que Deus tinha algo
algo lindo pra fazer ali com a gente, sabe? Assim, mesmo com todos os problemas que tinham lá, mas eu pensava, Deus, eu não quero ficar saindo da igreja, isso é coisa de gente imatura, fica pulando de igreja em igreja. Eu quero ficar aqui e resolver o problema. Vamos resolver e vamos nos levantar e caminhar certo. Era assim que eu pensava. Uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando, Maísa, mas mesmo você vendo tudo isso errado e a Bíblia ainda apontando que tá errado, né? Como que você continuou? Era uma coisa assim, inexplicável, mas Deus usava ele. Quando ele subia no altar, Deus usava ele profetizava para a vida das pessoas e batia a profecia com aquilo que a pessoa estava vivendo. Então, isso me deixava muito confusa, porque eu pensava assim, poxa, Deus está usando ele, mas fora do altar é uma pessoa assim totalmente errada, faz tudo errado. E aí eu conversando com uma amiga, ela disse assim, Maísa, é porque no altar Deus tem compromisso com a palavra. O povo tá ali precisando da palavra, então Deus vai ter compromisso. A palavra ela não vai voltar vazia. Então, se ele tá usando a palavra, Deus vai usar porque Deus tem compromisso com a palavra. Mas quando ele desce do púlpito, aquela palavra que ele usou para abençoar a vida de tantas pessoas vai trazer condenação para a vida dele se ele não se arrepender. É por isso que a gente vê tantos pastores e cantores fazendo tudo errado, mas quando tá cantando, quando tá pregando, Deus tá usando eles, porque o compromisso de Deus é com a palavra. E a Bíblia fala que naquele dia muitos virão e falarão, mas Deus, em seu nome, eu expulsei demônios, eu operei milagres, Senhor. Tá vendo que pode até operar milagres? E aí Jesus vai dizer, mas eu nunca te conheci. Então fazer as coisas não significa que está sendo aprovado por Deus e não significa que aquela pessoa tem de fato uma vida com Deus. E eu já falei isso aqui uma vez, caráter é aquilo que você é quando você está sozinho. Sabe que eu percebo que ele era um profissional da fé. Ele sabia falar aquilo que a pessoa queria ouvir, pra chamar ela, pra trazer ela pra pertinho. Ele sabia, ele era um profissional mesmo. Bom, então, esse relacionamento me fazia ficar sempre tensa e na defensiva. Sabe quando você vai conversar com a pessoa, quando você tá ali comendo, talvez num restaurante com a pessoa, e você tá sempre assim tenso, pensando, ai meu Deus, daqui a pouco vai vir uma briga, daqui a pouco vai vir uma acusação, daqui a pouco vem um problema. Era mais ou menos assim. Era um ambiente totalmente hostil. Na mesma hora que tava dando risada, podia virar uma briga, sabe? O pino virava de uma hora pra outra. Essas coisas foram me afastando, sabe? Fui me afastando aos poucos, deixando de compartilhar a minha vida, fui me afastando. Olha, meu celular vivia com mensagens que eu ia lá e anotava. Não se intimide. Não se deixe intimidar. Eu sempre anotava alguma coisa assim, porque era um sentimento de intimidação tão ruim, gente. Ele conversava assim, olhando nos olhos da gente, não piscava. Ele intimidava mesmo a pessoa. Era horrível esse sentimento. Era um sentimento maligno mesmo. Então eu vivia anotando, não se intimide, não se deixe intimidar. Eu sempre tinha isso anotado. Um dia eu fui olhar, eu tinha isso em cadernos, eu tinha isso no meu celular. Era muito que eu anotava, porque eu sempre me sentia intimidada por ele. Então, gente, foram muitas coisas vividas, muitas risadas, muitas lágrimas derramadas, muitas experiências dolorosas e difíceis. E hoje ele não é mais o meu pastor. E chegou um momento que eu falei pra Deus, Deus, por que você permitiu viver tudo isso? Por que, Senhor? Eu não consegui enxergar antes, por que eu consegui aguentar tanto tempo, Senhor? Ai, me fala, Deus, o porquê? E aí, lendo a Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 13, o verso 17, eu encontrei a resposta. Diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Percebem que Deus guiou o povo por um caminho mais longo, eles tinham que passar pelo deserto, porque se eles fossem pelo caminho mais curto, talvez eles iam se deparar com uma guerra que eles ainda não estavam prontos para enfrentar. O que o Espírito Santo ministrou ao meu coração é que existem desertos que são necessários. A gente precisa passar por eles, porque talvez lá na frente eu vá ter que enfrentar um inimigo muito maior do que esse deserto, e o deserto vai me preparar. E não só eu, mas muitos vieram comigo nesse deserto. Alguns conseguiram passar por ele, outros ainda estão nele, outros voltaram para trás, não deram conta. A vida da pessoa que faz muitas coisas erradas é como uma bomba, sabe? Vai acumulando, acumulando, até que chega uma hora, não aguenta, explode. E com ele foi mais ou menos assim, até que chegou um caso bem grave nas nossas mãos, de algo que ele fez.
e com isso a gente decidiu não caminhar com ele mais, pela saúde da igreja e pela nossa saúde emocional também. Alguns conseguiram enxergar a situação e se livrar, outros não. Outros ainda são dependentes emocionalmente dele. Eu amadureci muito com tudo isso que aconteceu e já liberei perdão também, eu não tenho nenhuma mágoa no meu coração. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu sei que vai ser um alerta para as pessoas que talvez estejam vivendo uma situação parecida e para prevenir, para outros não passarem pelo mesmo. Bom, uma outra pessoa que eu precisei perdoar foi eu mesma. Me perdoar porque o sentimento de culpa é sufocante. Me perdoar por não ter visto antes, por ter acreditado nas mentiras, por não ter me cuidado, por não ter guardado meu coração, por ter permitido que alguém deturpasse tanto a minha identidade. E assim eu me tornei uma pessoa que eu não era. Me tornei agressiva, briguenta, confusa. Quantas vezes eu me senti tão sozinha, tão perdida, tão culpada, tão inferior. Quantas vezes eu chorei por me sentir tão enganada e não ter visto antes e sentir aquela culpa, aquele peso. Mas graças a Deus os meus olhos se abriram e que este vídeo ajude outras pessoas a enxergarem também. A Bíblia nos ensina a olharmos a árvore pelos seus frutos. Cuidado com os frutos de plástico. Maísa, você não tem medo? Não, eu não tenho medo. Eu sei do meu caráter, eu sei quem eu sou no escondido. E eu sei também que tudo que eu fiz foi por amor a Deus. Sempre me submeti, sempre obedeci, porque eu tinha temor e tenho um temor muito grande no meu coração. E tudo que eu fiz por essa pessoa foi com carinho, com amor no coração, nunca querendo nada em troca, porque o meu pensamento era, se eu faço por ele, eu estou fazendo para Deus. Foram muitos traumas e muita coisa ruim que eu adquiri desse relacionamento, mas graças a Deus o Senhor tem me curado de todos eles. E talvez se você estiver enfrentando uma situação parecida, eu desejo que este vídeo te ajude a enxergar. Compartilhe esse vídeo. E se você precisar se abrir e conversar com alguém, eu estou à disposição.